tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E tu reduzes o homem à destruição. E dizes, vem, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, e passou uma vigília da noite. Tu o levas como uma corrente de água, e são como um sono, são como uma erva que cresce e de madrugada cresce, floresce, à tarde corta e se seca. Nós somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação e acabam os nossos anos como um conto ligeiro. Eu acabei de ler o Salmo número 90, do 1 ao 9, onde Davi está relatando a fraqueza do homem. O homem, ele é fraco, mas ele pensa que ele é forte. Mas nós queremos dizer que a nossa força vem do Senhor Jesus Cristo. Ele está, como diz lá no Salmo 113, ele está com seus ouvidos curvados todos os dias para ouvir a nossa súplica, ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso desespero. Que Deus possa nos abençoar. Quero dizer aos nossos irmãos ouvintes, o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme ele prometeu lá no livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6, ali em Mateus 17, verso 11, ali no livro de Atos 3, verso 18 ao 20, e lá em Apocalipse 10, versículo 7, fala que na voz do sétimo anjo, quando trocar a trombeta, o anjo é um profeta. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado e um bom dia a todos os nossos irmãos. Para mim é um grande prazer poder estar mais uma oportunidade aqui para gravar mais um programa. Quero levar a todos os nossos irmãos uma palavra de fé, de confiança, de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, uma palavra de transformação. Que a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta o homem da criminalidade, Que Deus abençoe a todos. Nós iremos hoje meditar no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 até o 12, Mas antes, primeiro, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com o cantor Oséias de Paula. Ninguém se importa com a tua alma. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz.
Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor para salvar-lhes, o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto a ir, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Que Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa e cada dia mais vai se expandindo. Que Deus abençoe toda a nossa audiência, né? Que seja para honra e glória. Não estou aqui atrás de glamour, de status e nem de honraria. Estou aqui para fazer a vontade perfeita de Deus. Então, aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, está escrito assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adore de sorte os que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais essas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, pois sabei que o que detém para que o próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, que seja revelado o iníquo, e o que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda, e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não recebem o amor da verdade, para se salvar. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creia na mentira,
para que sejam julgados todos que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, aqui está esse vaso fraco, esse indigno homem, ó Pai, que sou. Eu peço, ó Pai, que o Senhor me usa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Que ninguém venha se ofender por causa da Tua palavra, ó Pai. Eu peço a Tua misericórdia e aonde essa palavra chegar, essa mensagem chegar, ó Pai, ela possa causar mudança na vida das pessoas, que possa abrir o entendimento, ó Pai, que possa revelar os dias que nós estamos vivendo, esses dias enganosos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Nessa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre mentira. A mentira, ela é o oposto da verdade. E a mentira, ela é uma verdade que não é verdade. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa mentira. E Deus, Ele nunca quer que o homem fica neutro. O que é uma pessoa neutra? Aquela que não está nem do lado A e nem do lado B. Então Deus, Ele quer que o homem, a mulher, tenha uma decisão na sua vida, para que no dia do julgamento, por isso que Jesus chegou a dizer, no livro de São Mateus, no capítulo 28, 16, ele diz: ide, portanto, ensinai todas as nações, porque ele quer que todo mundo conheça a verdade, a palavra de Deus. E nós queremos dizer que naquele dia do juízo, ninguém venha falar: Senhor, eu não ouvi essa palavra. Eu nunca ouvi falar que o Senhor foi o Salvador da humanidade. Vocês podem até ver, como estou falando com propriedade, que hoje o Evangelho está sendo pregado até dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Por quê? No dia do julgamento, nem os presos venham falar: eu nunca ouvi falar desse Evangelho. Nós queremos dizer, irmão, que a mentira, ela não teve o seu início na terra. A mentira, ela teve o seu início no céu. Aí você fala: opa, peraí, evangelista, o senhor está falando algo realmente correto? É só você ler aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, verso 12, tá vendo aqui, ó? Ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Inclusive, o profeta Ezequiel chegou a dizer que o Lúcifer, ele andava no meio das pedras fogueteadas, né? Ele era um anjo de luz. E como fosse lançado por terra, não só foi lançado por terra, estava lá no céu. E tu que debilitava as nações, e dizia no teu coração: ó, eu subirei ao céu, acima das estrelas, e eu de Deus, e eu vou exaltar o meu trono no monte da congregação. Eu me assentarei da banda do lado do norte, né? Que todos nós sabemos que a Rússia está no lado do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão e considerarão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer os reinos, e que punha o mundo como um deserto e assolava a sua cidade.
Mas aqui, irmão, você está vendo que o Lúcifer, ele levou a terça parte dos anjos, que são chamados anjos caídos, ele subiu ao céu, e ele queria construir lá um trono para ele. E tem hora que isso deve ter acontecido até com você mesmo, dizer, o meu coração me enganou a mim mesmo. Até ela falou assim, ué, será que eu me engano com mim mesmo? Com eu mesmo, me enganei. E ele se enganou com ele mesmo. Ele pensou que ele subiria acima das estrelas e ia fazer um trono para ele. Mas o nosso Deus não tem ninguém, como está lá no livro de Isaías 41, diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não tem outro Deus. Agora aí tem um ensinamento por aí afora, existe uma trindade. Trindade é 3 deuses. Agora, não existe trindade na Bíblia. Existe manifestação trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas trindade, Pai, Filho e Espírito Santo não é 3 pessoas. Então, esse negócio de trindade não existe. E aqui nós vemos o apóstolo São Paulo chegando a dizer que porque o homem não crê na verdade, ele então aceita a mentira. Porque a mentira nunca foi de Deus. A mentira é do diabo. O próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele disse, o diabo, ele é o pai da mentira. Vocês vê lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, você vê o que começou lá, está terminando agora na era da Laodiceia. Não terá mais nenhuma outra era por à frente. A era da Laodiceia, conforme está em Apocalipse 3, verso 14, é a última era. Depois disso, virá o final. Nós sabemos que o fim está próximo. O profeta Ezequiel, creio que no capítulo 7, ele chega a dizer, o fim está vindo, gente. Mas ninguém está preocupado com o fim. Hoje o povo está preocupado com casas em condomínio, com igrejas faraônicas, com programas radiofônicos, com entretenimento, com todas as coisas a mais. Ninguém está preocupado com o fim. E também isso aconteceu lá nos dias do profeta Noé. Noé avisava a humanidade todo dia. Todos os dias ele construía a arca e ali ele pregava anunciando, vai vir uma destruição sobre a terra. Mas o povo foi consultar os cientistas e os cientistas provaram para eles que, na verdade, aquilo ali era uma invenção de Noé, daquele velho caduco. Mas Deus, quando ele fala uma coisa na boca do seu profeta, essa palavra tem que se cumprir. Deus não fala alguma coisa na boca de um profeta. Conforme está no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um menino. E o seu nome será o Emanuel. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O próprio profeta Isaías chegou a dizer a respeito de João Batista que viria o anjo aplanando os caminhos do Senhor. Agora, os religiosos do dia, eles pensam que essa mensagem que o profeta Isaías falou, que haveria um anjo aplanando, quem sabe eles pensavam, vai vir uma grande empresa de terraplanagem e vai aplanar os montes. Não era aplanar a vida da humanidade. João Batista estava ali falando para o povo, arrependa-te e seja batizado. E eles eram batizados no batismo anônimo, né? Porque João Batista, ele veio para pregar o arrependimento. Mas
Quem que se arrependeu com a mensagem de João Batista? Ninguém deu crédito para a mensagem de João Batista. O povo queria mais nos religiosos, queria mais nos teólogos daquele dia. Mas uma coisa aconteceu. Jesus veio e eles rejeitaram. E uma coisa que mais chama a atenção da gente, que os religiosos do dia de Jesus, eles guardavam a lei de Moisés. Eles eram zelosos com a lei de Moisés. Mas acontece, Moisés falou no livro de Deuteronômio, que é 18, fala que o mesmo Senhor despertará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E eles ignoraram. Parece que se torna uma mentira o que Deus fala na Bíblia. O que está escrito nessa palavra de Deus aqui vai se cumprir. Se você crê ou não crê, vai acontecer. O apóstolo São Pedro chega a dizer, no 2 São Pedro, capítulo 3, o céu vai se desfazer, vai cair um mundão de fogo na cabeça dessa humanidade. Não é mentira. Ele disse que vai cair. Vamos ler aqui para você pensar que o evangelista está falando coisa de si mesmo. Leia 2 São Pedro, que você vai ver aqui. Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Mas o Senhor, Ele não retarda a sua palavra. Muitos pensam que até aqui no próprio capítulo 3, está escrito assim que, ora, essa promessa da sua vinda, isso é remoto, os nossos pais, os nossos bisavós, o povo pensa que o que Deus fala, Ele não cumpre. Deus, Ele não é o homem para que minta, e nem é o filho do homem para que se arrependa. É que está dizendo, onde é que está a promessa daquela vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, as coisas permanecem do mesmo jeito. Será que as coisas estão permanecendo do mesmo jeito? Todo dia você olha na imprensa, você vê tanta tragédia, a terra não suporta mais de tanta desgraça, é morte, é acidente, é tanto assalto, tanta coisa, tendo homicídio acontecendo, traição, as igrejas caindo, pior, a moral da igreja caindo por terra. Será que está do mesmo jeito? Aqui na quinta era de Sardes, diz a palavra de Deus, Martim Lutero foi o mensageiro daquela era. E naquele tempo lá, não podias ler a Bíblia. A Bíblia foi até considerada o livro da capa preta. Então ali só quem podia ler era o sacerdote. E esse homem chamado Martim Lutero, ele se rebelou contra os ensinamentos. Ele não cria que quem está no purgatório alguém tem poder de tirar. Se você foi para o inferno, se você vai para o inferno, ninguém te tira do inferno. E se você está predestinado a ir para o céu, você pode cair, você pode tropeçar, você pode enfraquecer, mas se você é um predestinado para ir para a glória eterna, você estará lá. O próprio Jesus disse, de maneira nenhuma eu lanço nenhum fora, todos que vêm a mim, ninguém escapa da minha mão. Então, graças a Deus, que aí o Martim Lutero, ele escreveu aquelas 95 teses, pregou lá no peitoral do Vaticano, e ele revolucionou o mundo, porque ele não concordava que aquilo ali era uma mentira. Ele depois foi perseguido, porque nessa terra aqui, você é perseguido. Vocês sabem que o profeta Jeremias, um grande homem de Deus, ele falou que os babilônios lá, que estavam lá, aqueles moços que estavam escravizados lá na Babilônia, eles iam ficar por 70 anos escravizados. Aí veio aquele falso profeta Ananias, já tinha passado 68 anos. E você vê como é que o diabo ele é esperto. O diabo ele não é que nem o homem, não. O homem pensa que ele é esperto, é nada. O diabo é muito esperto demais. E ele viu que já tinha passado 68 anos, falou, não, eles vão ficar aqui mais
Só 2 anos, é só 2 anos. Jeremias falou, não, é 70 anos o cativeiro deles. Depois eles vão retornar. Aí o que aconteceu? Esse profeta falso, porque o falso ele persegue o verdadeiro. O verdadeiro ele não persegue o falso não, mas o falso ele persegue o verdadeiro. Ele foi e deu um murro na boca do profeta Jeremias. Chamou ele de parede branqueada. Então, meu irmão, você sabe que Martim Lutero, ele revolucionou tudo por causa das mentiras que estavam acontecendo. E aqui, que eu estava citando o capítulo 2 de 2 São Pedro, capítulo 3 de São Pedro, aqui você veja bem, ó, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, mas Deus ele é longânimo. Ele já não tocou fogo nessa terra por causa da misericórdia dele. Mas um dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual o céu vai passar por um estrondo, ó. E os elementos ardendo vai se desfazer, a terra e as obras e o que nela é. Vocês sabem que aqui não vai ficar nem raiz e nem ramo. Tem nações aí e eles estão fazendo lugar escondido, né? Para quando vier a tribulação, o fim do mundo, vai se esconder. Mas não vai ficar nada nesse mundo. Nós queremos dizer, irmão, que a mentira, ela é destruidora. Vocês podem ver por que nós fomos destituídos da glória de Deus. O apóstolo São Paulo chegou a dizer isso. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Por que nós fomos destituídos da glória de Deus? Por causa do Evangelho. Ué, o evangelista, que evangelho foi? Então você lê lá Gênesis capítulo 3, o primeiro pregador, um pregador de PhD, esse pregador, ele é mais do que renomado. Não tem um pregador igual a ele, chamado Satanás. Foi lá, pregou para Eva, a Eva, que hora que ela queria sair fora, e ele foi evangelizando ela. Quando menos ela esperava, ela estava já seduzida pelo Satanás, pelo diabo. Irmãos, nós queremos dizer, vocês também podem ler no livro de Gênesis, no capítulo 4, que Abel era filho de Adão. E ele, como ele era um homem, filho de Deus, ele teve revelação, que a Bíblia até fala ainda hoje, a respeito do sangue de Abel, né? Que Abel foi morto. Então, aqui nós vamos ver que o Abel falou, não, a minha mãe, ela não comeu nem uma maçã, nem uma bicroque, ela não comeu fruta nenhuma. A minha mãe, ela cometeu um adultério. Aí veio o irmão dele, o Caim, aí foi lá nos campos e tirou lá umas frutas bonitas, né? Ele falou, vou agradar o meu Deus. Meu Deus, ele se agrada com coisas bonitas. É que nem hoje, né? Hoje os pregadores, os chamados pastores, eles não estão preocupados com levar a palavra de Deus. Eles querem igreja bonita. E uma coisa eu quero dizer, meu irmão. Essa mentira, ela tá tão terrível que os pregadores, Jesus não mandou ninguém adquirir riqueza. Ele mandou pregar o evangelho para salvar as almas. Aí nós vemos lá em Brasília, e outros palácios também tem já, né, hoje. No estado de São Paulo nós temos políticos mentirosos, e nos domingos, ou no meio da semana, eles vão nas igrejas, cantam que nem anjo, mas mente que nem o diabo. Pode ver esses da bancada dos evangélicos em Brasília. O que estão fazendo para a igreja? O que estão fazendo? Será que tem algum lá da bancada do evangelho? Será que pensa lá, compra uma cesta básica, dá pro irmãozinho lá, pega lá uma receita? Faz nada. Eles estão aí no mesmo espírito do mundo. Hoje os chamados cristãos estão no curso do mundo. Não tem diferença nenhuma hoje. Um que se diz evangélico
E o que se não diz evangélico? Hoje você não sabe mais quem é. Na antiguidade, diz o profeta, que quando passava ali um cristão, ele enfiava lá uma cruz. E ali falava assim, ó, aqui passou um cristão. Antigamente você olhava numa pessoa, você via que aquela pessoa, ele tinha um espírito diferente. É o Espírito Santo na sua vida, é que fala que você é. Não é você carregar uma Bíblia debaixo do braço. Porque hoje carregar uma Bíblia, o mundo está normal. Todo mundo carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas e a vida condiz com o mundo? Então, nós vemos que o Caim, ele pensou, vou agradar meu Deus. E quando ele viu que Deus não se agradou, cirou. Ele cirou tanto, mudou a sua feição. E hoje não é diferente, tá? Hoje não é diferente. Se você não concordar com o pecado das pessoas, eles rapidamente já mudam. Vocês aqui podem ver que a mentira, ela é destruidora. E a pessoa pensa assim, mas o meu pastor, ele falou que eu posso ir pra praia, chega lá, eu ispo meu corpo e visto aquelas roupas lá, maligna, nojenta. Aí quando volta depois, vai cantar lá no coral. Pastor, vamos para as praias. E ali, do outro, vive do mesmo jeito daqueles que não creem em Deus. Agora, a Bíblia diz, que comunhão tem as trevas com a luz? Mas um dia, meu querido, um dia eu quero dizer para vocês, a conta vai chegar logo, logo. E nem eu tenho falado, o rapto vai se dar. Tem pastor aí que fala, não, minha serva, tem problema, vai pro servo dele. Pastor, eu posso beber um golinho socialmente? Não tem problema. Você beber um golinho socialmente, não tem problema você beber um golinho socialmente. Desde que você não embriaga. Agora, aonde é que tem isso? Isso é uma mentira. Aonde que a Bíblia diz? E o pior de tudo, que o diabo ele mata com isso aqui, ó. É com isso aqui mesmo que ele mata. Eu creio que é o livro de Provérbios, Salomão diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Está escrito lá isso mesmo. Mas se você for para Coríntios, Paulo chega a dizer, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo e morada de Deus? Como é que Deus vai morar num corpo imundo? Não tem como isso. E uma coisa está acontecendo. O povo está... negócio que o povo não crê na palavra de Deus. O próprio Jesus em São João 17 diz assim, Pai, santifica os teus filhos na verdade. Agora, qual que é a verdade, evangelista? É um PhD, um LLD? Jesus disse, Pai, santifica os teus filhos na verdade, porque a sua palavra é a verdade. E lá em São João 8, 32, está escrito, conhecereis a verdade. Mas o que é verdade, evangelista? É uma igreja lá em São Paulo, que é o maior templo do Brasil ou do mundo, não me interessa. Essa não é a verdade. Qual que é a verdade? É o meu pastor, que ele é psicólogo, ele tem filosofia, ele tem isso. Isso nada é verdade. Tudo isso é carnalidade. A verdade é a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, vocês podem ver aqui para nós terminar, que no livro de Apocalipse está aqui, ó, Apocalipse 21. Eu estou falando de mentiroso. Falando de mentiroso. E outra, a pessoa pensa, eu vou fazer um negócio aqui e vou ultrapassar aquele cara. Nada disso. Você quer saber de uma coisa? O próprio Jesus chegou a dizer assim, por suas palavras, você vai ser salvo, justificado. E pelas suas próprias palavras, quem vai condenar o homem não é Deus. Quem vai condenar o homem é ele mesmo, com as gracinhas dele.
O próprio Jesus vai dizer, por suas palavras será justificado e por suas palavras serás condenado. Aqui, ó. Aí você fala assim, ó irmão, eu falei isso que eu ia lá, mas eu não fui. Você já mentiu. E o próprio Jesus disse que seja sim, sim, não, não. O teu falar. Porque o que passar disso é da procedência do maligno. E o que é o maligno? É o diabo. Para nós encerrar. Aqui, Apocalipse 21, 8. Mas aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será lá no lago ardente de fogo, o enxofre. Esta é a segunda morte. Eu quero assim fazer uma ratificação rapidinha, sem uma notificação. O povo pensa que Jesus falava da morte do físico. Jesus sempre falava da morte da alma. Ele sempre falava da morte da alma. E aqui está falando, e o mentiroso, essa aqui é a morte da alma. Lá no lago do fogo de enxofre, do inferno, você vai queimar lá junto com o diabo, o dragão, a antiga serpente. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Que Deus os abençoe. Sustente cada um de vocês. Abra o entendimento e faça conforme está lá no livro de Apocalipse 18, verso 4. Sai fora desse ensinamento mentiroso, esse ensinamento falso, esse ensinamento que te leva só você para o inferno. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo.